Paz do Senhor, irmãos. Queria ler uma porção da palavra com os irmãos, que fica lá em Tiago 5:13. Todos acharam? Tiago. Algum de vocês está... o poder da oração, é o título que está aqui. Tiago 5:13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante. Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Você está triste? Entrou aqui triste com alguma coisa? Angustiado? Ore. Ore ou peça oração. Compartilhe com alguém que você tem mais afinidade, tem mais amizade. Não saia daqui como você entrou. Não saia daqui. Saia daqui, mas converse antes de sair. Busque o seu irmão, é para isso que a gente está aqui. Para ajudar uns aos outros. Isso que Deus ministrou no meu coração. Não saia daqui assim. Está doente? Peça oração ao presbítero, ao pastor. Não saia daqui doente, não saia daqui enfermo. Eu creio que Deus pode fazer. Ele faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para nos apoiar Nós estamos aqui, Deus nos reúne aqui juntos para um ajudar o outro, né? Ajude a levar os fardos uns dos outros, a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós chegamos aqui cansados, desanimados, abatidos. Não saia daqui assim. Procure o seu irmão, procure oração, procure alguém que ore. Ora você por libertação, por cura. Ore, Deus está aqui, Jesus está aqui, o médico dos médicos. E eu pensei, ontem eu estava pensando nessa palavra e pensei assim, nós somos os enfermeiros de Jesus. Nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Vamos pensar nessa palavra, vamos meditar nessa palavra, vamos pedir que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que muitas vezes estamos fracos, estamos cansados. Hoje à tarde eu estava muito cansada, eu disse, Senhor, eu estou muito cansada. Nós estamos cansados, mas o Senhor vem nos fortalecer, Ele que renova as nossas forças. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa noite, nos renovar nessa noite, e que nós possamos entoar cânticos de louvores a Ele. Em nome de Jesus, vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai.
Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã em nossas vidas, pois é a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, Senhor, nos perdoa, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser verdadeiros adoradores, a te adorar com o nosso viver diário, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a ser, Senhor, servo uns dos outros, a servir o nosso irmão. Nos ensina, Senhor, a ser sensível à dor do nosso irmão, Senhor. Por favor, Deus, nós não temos nada, Senhor, mas tudo que temos vem de Ti. Tudo, Senhor, vem de Ti. Entregamos tudo a Ti nessa noite, que o nosso louvor essa noite suba como aroma suave em Tua presença, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, Senhor. Obrigada. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, né? Primeiro culto aqui do ano. Que privilégio, né? Que Deus nos dá começar mais um ano louvando a Deus. Que nós possamos este ano ser diferente do ano passado, irmãos. Não que o ano por si só venha trazer alguma coisa de diferente para nós, mas se nós queiramos algo diferente na nossa vida, nós temos que começar por nós mesmos, né? Nada vai acontecer por acaso. Nós devemos buscar a Deus com mais afinco, com mais força, como foi pregado aqui pelo irmão Marcos, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, porque esse Deus é digno de ser adorado. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
esperançoso, esperançoso. Vivo na luz, bem forte agora, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, aleluia, Deus. Alegra nossa alma, Senhor. Nós queremos cantar com alegria no nosso coração, Senhor. Recebe toda a adoração que te é devida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Nós confiamos na tua palavra, confiamos na tua presença, Senhor. Recebe, Deus, recebe em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Aleluia, Deus. Vem nesse lugar, Senhor Deus, como um trovão, Senhor. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Que o Senhor venha neste lugar, passear no nosso meio, Senhor Deus. Venha falar a cada coração, Senhor Deus. Toque em cada vida, Senhor. Nós não queremos ser mais o mesmo, Senhor Deus. Que este ano seja diferente, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor Deus. Cheio, Senhor Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor Deus. Mais da Tua presença, Pai. Vem, Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Ele virá. Jesus vai voltar, irmãos. Nós confiamos na promessa dele. Aleluia, Deus. Aleluia. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem, oh, vem, Senhor, de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,
nós te adoramos, Senhor. Yeshua, só tu és digno. Yeshua, Yeshua, aleluia. Senhor, fala conosco, Deus, porque quando tu falas, aí o homem vive, Senhor. Fala conosco, Senhor. Restaura o que precisa ser restaurado, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que precisam ser libertos, Senhor. Transforma aqueles que precisam ser transformados, Deus. Oh, Deus, vem com teu poder sobre cada um de nós neste lugar. Cura os enfermos, manifesta o teu poder, fala através do teu Filho, Senhor Deus, como o Senhor sempre tem falado, Senhor. Te louvamos, ó Pai, tu tens liberdade entre nós. Aleluia, aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia, vem, Senhor, vem sobre nós. Oh, vem, Deus. Tens liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Eliseu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças e paz, amados. Amém. Você está feliz, você está alegre? Como foi falado aqui, está alguém alegre? Cante louvores. Cante louvores. Que ambiente gostoso, né? Que momento gostoso. Que ambiente que o Senhor preparou para nós. Essa casa de oração, esse lugar de oração. Amados, ainda em pé, quero compartilhar com vocês livro de Êxodo, capítulo 3. E agora, pessoalmente, desejar a esta igreja um feliz ano novo, feliz 2024. E como ouvimos aqui, seja um ano diferente. Se você fez o ano passado, faça mais nesse ano. Se você serviu, sirva mais. Se você foi generoso, seja mais generoso ainda. No culto da virada, uma irmã se levantou para testemunhar, e ela tem um coração gigante. E ela falava: eu orei a Deus, pedi para o Senhor para que esse ano eu fosse mais generosa, para que esse ano eu pudesse abençoar mais as pessoas, para que esse novo ano eu pudesse cuidar mais das pessoas. Eu disse: meu Deus, essa irmã já tem um coração, e ela pediu mais para Deus, que ela quer ser mais ainda. Luciano, que ela quer ser mais abençoadora. Então, que a nossa busca seja essa. Eu costumo dizer que, embora a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá essa credencial, essa licença para você pedir, mas na verdade, irmãos, as bênçãos de Deus estão disponíveis. Deus já nos abençoa assim, ó. O céu está aberto em nosso favor. Então, independente se você pedir ou não, Deus, ele já nos abençoa. Já nos abençoa. Então, o que nós precisamos fazer é fazer mais para Ele. Existem várias maneiras de fazer mais para Deus. Inclusive, isso eu acabei de dizer: servir as pessoas, abençoar as pessoas, ser mais generoso. Porque a Bíblia diz: faça
como se fosse para Deus. E às vezes alguém bate no peito e diz: não, eu só ouço a voz de Deus, só sirvo. Está errado. Esse negócio de bater no peito: não, só obedeço a Deus, só obedeço. Mas se você não obedecer o seu líder, se você não estiver em comunhão com seus semelhantes, se você está contrariando a palavra, está fora. Não está fazendo nada de bom. Acha que está fazendo alguma coisa de bom, mas não está. Porque tudo que eu faço, tudo que você faz, devemos fazer como se fosse para o Senhor. Para o Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 3. E eu estava conversando com Deus. Não dobrei os joelhos para falar com Deus, para pedir uma palavra, mas Senhor, o que nós vamos ministrar? O que eu vou compartilhar com a tua igreja nesse primeiro culto? Porque é o primeiro culto que eu vou ministrar. Na minha congregação eu vou ministrar domingo que vem. Vai ser o primeiro culto do ano lá. Mas aqui é o primeiro culto que eu vou trazer a palavra do Senhor. Senhor, que nós vamos compartilhar com a tua igreja. E Deus me deu esse texto no livro de Êxodo, capítulo 3, e o versículo 1, que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém? Sentai-vos, amados. Pensando nesse texto, lendo esse texto, lendo todo esse capítulo, o que me veio à mente, o que veio ao coração? O que Deus ministrou no meu coração? Que há mais. Há mais. Há mais de Deus para nós. Há mais de Deus para você. Há mais de Deus para cada um de nós. O que nós vemos aqui, o que nós encontramos aqui nesse capítulo? O chamado de Moisés. E esse chamado de Moisés é muito inspirador. É muito inspirador essa chamada, é muito inspirador essa história. Ela evidencia, ela mostra que há mais. Esse chamado de Moisés mostra que há mais. Há mais coisas de Deus para nós. Há mais coisas que você pode fazer. Há mais coisas que Deus tem reservado para nós. Há mais. E Moisés, o texto diz que ele pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia ele pegou esse rebanho e levou esse rebanho para o outro lado. E ele chegou a Horebe, o monte de Deus. A vida, ela não acaba no meio. A vida, ela não termina no meio. O ministério que Deus confiou a mim e a você não termina no meio. Não. Começa, tem a sua continuação e termina. Então a vida ela não termina no meio. E Moisés, ele pastoreava o rebanho de seu sogro. E a vida de Moisés, ela teve 3 partes distintas, que todos nós conhecemos, né? Os 40 anos. E o que nós vemos na história de Moisés? Que lá atrás, lá no início, né? Em outras palavras, lá no seu nascimento, lá
nascedor, ele já sofre uma ameaça. Essa é uma situação difícil, né? Porque o governante da época, os governantes da época decidiram matar os homens com medo que o povo se multiplicasse, com medo que o povo crescesse, né? Soou ali uma tragédia. E a morte de Moisés, então, ela foi decretada por aquele governante. E ele fica um pouco com a sua família, e aí a sua mãe pega e leva ele para um lugar e coloca ele lá no rio, né? Mas a história diz que ele foi salvo pela sua irmã. A sua irmã o salvou. E ele passou então essa infância com seus pais, depois ele foi para o palácio, passou um tempo no palácio, lá no meio egípcio. Mas ele ainda não tinha aquela identidade, né? E aí aos 40 anos, ele vê que alguém da sua casa, alguém da sua família é atacado. E ele vai lá e mata esse egípcio. E aí ele vai para outro lugar, foge, vai parar numa fazenda. Em outras palavras, conhece uma família e começa ali uma nova história na vida de Moisés. E parece que estava tudo bem com ele. Parece que estava tudo normal, tudo caminhando, e a vida segue. Nós sabemos que Moisés, ele encontrou com alguém ali, encontrou com uma família, se casou, uma moça bonita. Em outras palavras, começou a ser treinado para ser um pastor de ovelhas, um rebanho lá para cuidar, um gado, uns animais. Só que Deus tinha mais para ele. Deus tinha mais para ele. Percebe quantas coisas aconteceram nesse período do seu nascimento, e agora ele vai parar numa família. E a sua vida mais uma vez sofre algumas mudanças, mais 40 anos. E agora ele desenvolve ali um ministério. Desenvolve um ministério. E ele começa então a pastorear esse rebanho. E a história de Moisés, ela tipifica de muitas pessoas. E alguns de nós vivemos como Moisés, né? Vivemos o segundo terço. Qual é o segundo terço? Moisés tocava a sua vida, em outras palavras, empurrando com a barriga. Mas Midian não era o seu lugar. Ele foi para lá, mas Midian não era o seu lugar. Mas era ali que ele estava. Como eu disse, ele foi preparado para cuidar de bezerros, para cuidar de carneiros, para cuidar de ovelhas, numa terra estranha. E será que isso não acontece com muitos de nós? Ou já aconteceu com muitos de nós? Quantos talentos nós temos que nós nunca usamos? Quantas habilidades nós temos que nós nunca usamos? Quantas habilidades você tem que você nunca usou? Quantas oportunidades que passaram por nós, passaram na passarela da história, e nós não desenvolvemos essas habilidades. E talvez pensamos em algumas coisas, mas não pensamos em mudar. Ou talvez pensamos em mudar, mas não tivemos atitude para essa mudança. Voltando para o texto, tem mais. Há mais. Há mais. Porque Moisés está lá cuidando do rebanho, mas o texto mostra para nós que enquanto ele vivia ali, ele sabia que precisava voltar para a sua família, voltar para a sua terra. E quantos de nós
Talvez até pensamos, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo, mas não queremos pagar o preço. Ou talvez pensamos, não, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não quero pagar o preço. Em outras palavras, Moisés tinha deixado um rastro para trás. Ele tinha matado um egípcio, e ele estava nesse conflito. Talvez aquele que queria matá-lo, né, eu queria pegá-lo pelo colarinho, talvez nem existisse mais. Mas Moisés carregava esse peso. Mas se eu voltar, o que vai acontecer? Se eu voltar, o que vai acontecer comigo? Vou pagar o preço daquilo que eu fiz. Vou pagar o preço do mal que eu cometi. Mas Moisés, ele estava nessa terra, cuidando de ovelhas, cuidando de animais, mas Deus tinha mais para ele. Deus tinha mais para ele. Mas ele estava nesse conflito, ele estava resistindo. Ou seja, eu preciso voltar, mas tinha aquele mas. Eu preciso voltar, mas eu corro riscos. Eu preciso voltar, mas eu posso ser ameaçado. Amados, eu já disse que servir a Deus também é correr riscos. Servir ao Senhor também é correr riscos. Mas Deus tem mais. Eu vou insistir que Deus tem mais. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para cada um de nós. Nesse ano de 2024, Deus, Ele tem mais para você. Ele tem mais para você. Moisés estava lá e a vida naquele lugar oferecia pouco para ele. Mas ao mesmo tempo estava bom. Estava bom, estou aqui, estou tranquilo. Tem uma casinha para eu morar, fui bem acolhido nesse lugar, estou aqui cuidando do rebanho, está tudo bem, para mim está tranquilo. Mas quantos de nós nos contentamos em vivermos à sombra de pessoas? Ou vivemos à sombra da liderança, ou vivemos à sombra da nossa família. Moisés estava assim, estava tranquilo para ele. Só que a necessidade foi falando mais alto. Porque onde ele estava com aqueles animais, né, a sequidão começou a aparecer. A alimentação começou a sumir. E ele pensou consigo mesmo: eu preciso procurar um outro lugar, um outro ambiente para alimentar esses animais, para cuidar desse rebanho. Eu preciso procurar um outro lugar. E Moisés então, o texto fala que ele sai da onde ele está e ele vai para o deserto e ele chega lá no Monte Horebe, o monte de Deus. Moisés, ele parte, ele leva o rebanho e ele entra por esse deserto. E eu não sei quanto tempo ele demorou para chegar lá no Monte Horebe, mas o certo é que ele atravessou um deserto. E muitos de nós também não queremos atravessar um deserto. Deus tem mais para nós, mas nós não queremos atravessar esse deserto. Eu imagino, eu estou conjecturando aqui, que Moisés talvez ele sentia que Deus tinha algo para ele, que Deus estava chamando ele, e até então ele resistiu para esse momento, mas ele agora começa a entrar para o deserto e ele vai caminhando. Nesse deserto, com certeza tinha muitas serpentes, tinha muitas ameaças, mas ele vai caminhando, pensando consigo mesmo: eu preciso encontrar um lugar para alimentar esse rebanho, para cuidar melhor desse rebanho.
Eu preciso encontrar um espaço para que esse rebanho seja melhor cuidado. Seus animais precisavam de pastagens. Então ele decidiu fazer essa mudança. E ele vai. Quantas vezes nós tocamos a nossa vida, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós podemos fazer algo novo, mas não fazemos. Porque está bom assim, está tranquilo assim. Mas lá no seu consciente você sabe que você pode fazer mais, que você tem mais para oferecer, que você tem mais para dar, mas não faz. Não toma iniciativa, não dá o primeiro passo. E Moisés fez isso, ele deu o primeiro passo. Ele falou, não, preciso fazer mais. Só que nessa caminhada, Luciano, tinha alguns desafios. Nesse deserto, ele tinha alguns desafios para ele atravessar, para ele chegar. E ele leva então esse rebanho. Mesmo contente, mas tinha algo mais que ele poderia fazer. Talvez você esteja contente onde você está. Talvez você esteja contente naquilo que você está fazendo. Mas tem algo mais para você fazer. Talvez você esteja tranquilo. Não, o que eu estou fazendo está bom. Mas você pode fazer mais. Deus tem mais para você. Deus tem mais para te dar. Deus preparou algo mais para você. Você está contente, mas você pode fazer mais. Está bom para você, mas você pode fazer mais. Moisés então atravessa esse deserto, como eu disse, né? Enfrentou ventos fortes, areias intermináveis, animais selvagens, talvez até assaltantes nessa caminhada, nessa jornada. Mas ele prosseguiu, ele avançou. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos ir para o outro lado. Esse outro lado talvez não é sair daqui da igreja, não é procurar outro lugar, mas é dar um passo. Eu posso fazer mais. Eu tenho algo mais para fazer. Eu tenho algo mais para realizar. Não há prazer sem preço. Não há satisfação sem preço. Eu já disse algumas vezes, quer ser feliz? Sirva. Quer ser feliz? Abençoe alguém. Quer estar bem? Faça algo mais. Não há prazer sem preço. Nós precisamos ir para o outro lado. Nós precisamos atravessar o deserto. Nós precisamos passar pelo deserto, porque lá do outro lado tem mais. Lá do outro lado, Deus está esperando você. Talvez você não. Mas Deus está te esperando lá do outro lado. Porque Ele tem mais para você. E Moisés, ele se dispôs a correr riscos. Nós só saberemos se o outro lado é melhor ou não, se nós irmos. Se nós não formos, nós não vamos saber. Nós vamos saber se nós formos. Nós vamos saber se nós tomarmos a iniciativa. E nós precisamos do quê? De coragem para avançar mais. Precisamos de coragem para avançar mais. Precisamos de coragem para entrar no deserto. Talvez você não vá passar pelo deserto como Moisés passou, mas você precisa de coragem para avançar. Para dar mais um passo. Para fazer um pouco mais. Para levar o rebanho para o outro lado. Enquanto Moisés estava lá na terra, para ele ali estava bom, mas ele decidiu procurar um outro lugar para fazer melhor, porque ele sabia que ele podia fazer melhor. Então ele vai e ele procura, ele vai atrás, e ele começa a caminhada, essa trajetória. Aquilo que Deus nos confiou, nós não podemos abrir mão. Nós não podemos deixar pelo caminho. Nós não podemos abandonar.
E Moisés não quis deixar pelo caminho aquilo que foi confiado a ele. Foi confiado a ele um rebanho, foi confiado a ele alguns animais. Ele falou, não posso parar pela metade. Eu não posso deixar aqui esses animais, em outras palavras, passando necessidade, passando fome, passando sede. Eu preciso fazer mais por eles. Eu preciso encontrar algo melhor para ele. E isso inclui o que na vida de Moisés? Responsabilidade. Incluía na vida dele seriedade. Porque foi confiado algo para que ele fizesse. Então, há mais. Há algo mais que nós precisamos fazer. Que nós podemos fazer, que você pode fazer. Não podemos deixar as coisas pela metade. Não podemos deixar as coisas pelo caminho. Moisés parte para o outro lado. E alguém esperava por Moisés. Alguém esperava por Moisés. E a partida de Moisés para o outro lado foi uma resposta. Foi uma resposta. Alguém chamava e ele foi. Talvez ele não soubesse muito bem, né, para onde ele estava indo, o que queria acontecer, mas ele foi. Ou seja, eu não posso parar. Não posso parar. Talvez não tivesse bem claro para ele, mas ele falou, não, eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar, eu não posso parar no caminho, eu não posso parar pela metade. A missão que me foi confiada, eu não posso deixar no meio do caminho, eu preciso terminar, eu preciso concluir. E ele sabia que ele servia um único Deus. Ele sabia que Deus o livrara. Ele sabia que Deus era com ele. E aí então ele chega nesse lugar, lá no monte, o monte de Deus. E quando ele chega lá, Deus estava esperando para falar com ele. Deus estava aguardando Moisés, porque Deus tinha algo mais para ele. Embora ele estivesse bem, tranquilo, sossegado, não. Está legal aqui, cuidar desse rebanho, está bom aqui, cuidar desses animais. Mas Deus tinha mais para ele. E quando ele chega lá, diante da sarça que não se consumia, ele ouve a voz: Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Meu irmão, Deus é o Deus que aparece. Deus é o Deus que aparece. Deus não é o Deus que fica escondido. Não, Ele aparece. Ele se apresenta. Ele se apresenta. E Moisés, ele chega lá no monte, levando o rebanho. E eu repito, quantos perigos ele enfrentou. Quantos cordeiros saíram da rota, ele teve que correr atrás, trazer de volta, nessa caminhada, nessa jornada. Quantas ameaças. De repente alguém parou pelo caminho e o ameaçou. Tentou assaltá-lo, tentou matar alguns dos seus animais. Mas sabemos que ele chegou do outro lado. Sabemos que ele chegou diante de Deus. Sabemos que ele chegou no monte Horebe, ou no monte Sinai, ou chegou no lugar aonde Deus estava. Quantas vezes nós estamos acomodados aqui, a gente não quer caminhar porque eu vou encontrar com Deus e Deus vai me pegar. Então eu não vou. Eu vou ficar onde eu estou. Mas Deus tem mais para você. Sai de onde você está. Deus tem mais para você. Moisés agora podia olhar para trás, né?
Sentir saudade da sua esposa, da sua família. Estou tão longe, estou tão distante. Como é bom olhar para trás, ver o percurso que nós fizemos, né? Sentir saudades, olhar para trás. Quantas coisas nós deixamos por termos partido. E ao mesmo tempo pensar, como é bom ter percorrido esse caminho, mesmo tropeçando, mas eu percorri, eu consegui chegar. E até esse momento, nós não tínhamos sido apresentados a esse monte. Mas nós vamos ver que depois desse monte ele aparece várias vezes na Bíblia. Várias vezes esse monte Horebe, esse monte Sinai, ele é apresentado várias vezes. Mas até aqui a gente não sabia. Mas a partir desse encontro, ele começa a aparecer. O monte Horebe, o monte de Deus. Várias vezes na história. E aí entra com o profeta Elias e vai caminhando. Como nós gostaríamos que a nossa vida ela fosse habitada somente no oásis, né? No lugar tranquilo. Não é, Luciano? Mas às vezes precisa passar pelo deserto para chegar onde Deus está. Para chegar no Monte Horebe. Para chegar no monte de Deus. E Moisés, ele abraçou esse desafio. Ele enfrentou as tempestades de areia. Ele enfrentou o caminho cheio de serpentes. Não foi uma linha reta, não. Ele teve os desvios pelo caminho. Mas ele chegou até o monte de Deus. Ele chegou aonde Deus estava. E foi naquele lugar que Deus fala com Moisés. Foi nesse lugar que ele sabia, que ele ficou sabendo que Deus tinha algo mais para a sua vida. É muito triste a gente pensar e saber que tem pessoas que sabem que Deus tem algo mais para ele, mas ele não quer ir para o monte. Ele não quer chegar no monte. Ele não quer chegar lá no Monte Horebe, no monte de Deus. Ele não quer chegar onde Deus está. Ele sabe que Deus tem algo mais para ele, mas ele não quer ir. Só que Deus tem algo mais para você. Deus tem algo mais para você. Tá bom onde você está, tá bom o que você está fazendo, mas Deus tem algo mais. Tá bom, tá tranquilo aqui, mas Deus tem algo mais para você fazer. Ah, mas está tão gostoso, mas Deus tem algo mais. Estava tão bom para Moisés cuidar dos cordeirinhos, mas Deus tinha algo mais para ele. Deus tem algo mais para você. Ah, mas está bom aqui, pastor, está tão tranquilo o que eu estou fazendo, mas Deus tem algo mais. Deus tem algo mais. E quando Moisés chega naquele lugar, o Senhor fala com ele. E qual foi a resposta que ele deu para Deus? O que ele respondeu quando o Senhor falou para ele, Moisés, Moisés? Hã? Eis-me aqui, aqui estou. Deus tem algo mais para você nesse ano de 2024. Pastor, mas está tão gostoso aqui tocar. Quarta-feira, alguns cultos. Mas Deus tem algo mais. E como tem algo mais? Como tem algo mais para você e você está bom assim. Tranquilo, está suave. Mas Deus tinha algo mais para Moisés. E algo grande. Que era libertar o seu povo. Ah, pastor, mas eu falei tanto, eu pequei. Moisés matou alguém. E Deus falou para ele, Moisés, eu tenho algo mais para você. Mas Senhor, eu saí fugindo, O Senhor falou, não, mas eu tenho algo mais para você. Você precisa voltar e libertar meu povo. Você tem que voltar para aquele lugar e libertar o meu povo. Eu tenho algo mais para você.
Ou você pensa que o que está acontecendo aqui, Deus vai fazer só com 1, 2? Não. Deus está esperando você dizer: eis-me aqui. Deus está esperando você dar o passo e falar: não, eu preciso ir para o outro lado. Eu preciso ir lá para o Monte Horebe. Eu preciso ir aonde Deus está, para ouvir a sua voz, para ouvir o que Ele quer de mim. Quantos não vão ao Horebe, onde Deus está, por preguiça? Não se põe no caminho para o comodismo. Não querem atravessar o deserto por medo. Não querem chegar ao Horebe, onde Deus está lá esperando. Mas eu. Moisés chegou lá no monte porque Deus o atraiu até lá. E Deus tem falado com você e você está resistindo, né? Deus está traindo você, buscando você, você está. Mas vá até o monte Horebe, o monte de Deus, porque Deus quer se revelar para você. Vá até lá. Deus quer se revelar para você. Moisés queria Deus, mas Deus queria Moisés. Por isso que Moisés chegou até ele. Talvez você possa pensar: mas tem tantos, mas por que eu? Deus podia escolher outros, mas Ele escolheu Moisés. É você, Moisés. Com todas as coisas que aconteceram, com os tropeços pelo caminho, pelo homicídio, por ele estar fugindo, mas Deus falou: Moisés, a missão é sua. E nós vemos nessa história aqui o esforço divino para alcançar o humano. O esforço divino para alcançar Moisés. Deus, Ele está sempre se apresentando para nós. E nós estamos se apresentando para Ele? E você está se apresentando para Ele? Já iniciamos 2024. Eu relatei num áudio, vídeo, que Deus fez muitas coisas aqui no ano que se passou. Está fazendo, porque Deus está trabalhando. Está fazendo. Agora, para que as coisas elas continuem, Deus, Ele quer que você se apresente. Ele está dizendo: tem mais para você. Assim como tinha mais para Moisés, tem mais para você. Tem mais para cada um de nós. Há mais de Deus para nós. Há mais na vida com Deus para nós. Há mais na vida com Deus para você. Porque talvez você possa pensar: mas eu não faço parte desse nós. Então, está ali, ó. Há mais na vida com Deus para você. Deus pode ouvir de você essa resposta: eis-me aqui. Há mais dele para a sua vida. Há mais. Há mais. Há mais. Talvez você não vá atravessar o deserto que Moisés atravessou. Não. Talvez você não vai enfrentar ameaças, serpentes como Moisés enfrentou. Mas é preciso que você dê o passo. É preciso que você olhe para o outro lado. Não, eu preciso ir lá para o outro lado.
Eu preciso chegar do outro lado porque Deus tem mais para mim. Você sabe que você pode fazer mais. Por que não faz? Moisés era perfeito? Não. Tinha um monte de rastros na vida dele. Mas Deus escolheu Moisés, porque tinha mais para fazer através da vida dele. Encontrou com um conselheiro, encontrou um lugar tranquilo para ele viver, encontrou um homem experiente, uma família estabilizada. Mas em outras palavras, ele falou: não, eu não posso ficar na sombra aqui do meu. Não posso ficar na sombra dele, eu preciso procurar outro lugar, Ou seja, eu preciso fazer mais. E eu posso fazer mais. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E Ele espera ouvir de mim e de você essa resposta: eis-me aqui, Senhor. Então atravesse o monte, atravesse o deserto, chegue ao monte, chegue aonde Deus está. Tem muita coisa aqui que eu podia falar, mas Deus tem mais para você. Se você tem pensado que você fez, ou que você faz é suficiente, tá bom assim, você sabe que pode fazer mais. Então faça. Amém? Feche seus olhos. Talvez você precise fazer uma confissão para Deus. Deus, eu sei que eu posso fazer mais e eu tenho. Talvez você precise fazer uma confissão para Deus. Deus, o Senhor tem me buscado, o Senhor tem, e eu tenho resistido. Talvez você tenha ouvido claramente a voz de Deus: olha, você pode fazer mais. E você: posso não, Senhor. Deus: não, você pode fazer mais. E você: posso não, Senhor. Deus tinha mais para Moisés, Deus tem mais para você. Então que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Moisés passou por várias etapas ali. Os 40 anos. Vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro. Até que ele chega no monte, onde Deus estava e falou com ele. E a resposta dele foi um sim para Deus. Deus tem mais para você em 2024. Pai amado, que o Senhor possa contar com cada um de nós. Que o Senhor possa contar com cada um que aqui está. Horebe é todo lugar onde Deus fala. E Deus fala onde tem ouvinte. Deus fala onde tem ouvinte. Pai, eu creio que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor falou com a tua igreja, Pai. Que há mais, que o Senhor tem mais para nós. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus. Amém, amados? Deus, Ele sempre toma a iniciativa, mas Ele está esperando você. Quero chamar aqui a irmã Magnaldo, irmã Vera, por favor. Eu não escolhi vocês. Foi o pastor Eliseu que escolheu. Foi Deus que escolheu. Eu estava aqui para tomar uma decisão. Como foi difícil. Que o homem quer que você faz aquilo que ele quer. Mas Deus quer que nós façamos aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Irmã Vera, eu não compartilho com o Vagnaldo a vida de vocês, dentro de 4 paredes. Mas eu, como disse várias vezes aqui, quase que nasci dentro da igreja. Porque quando eu nasci, meu pai chegou da igreja e eu tinha acabado de nascer. Então, mais um pouco, se eu fosse para a igreja, ia nascer. Mas a gente sabe que os desafios são grandes. E eu, como casado também, a esposa, a gente sabe. Quando eu vim para cá, ainda cheguei com os filhos adolescentes, né? Hoje cada um está ali, levando a sua vidinha, mas chegamos aqui com os filhos adolescentes. Então a gente sabe que não é fácil. A mulher enxerga além, né? Tem aquela percepção, né, Luciano? Então a gente sabe que a vida ministerial, pastoral, ser mulher, ser esposa de pastor, não é fácil. É fácil para quem quer empurrar com a barriga. Tem tudo, aí é fácil. Mas Deus tem mais para você em 2024. Deus tem mais para vocês em 2024. Por isso que vocês chegaram até aqui. Talvez lá teve, né? Mas chegaram até aqui. Chegaram até aqui porque Deus tem mais. Moisés estava bem tranquilo lá. Mas Deus chamou Moisés não para libertar uma família. Deus chamou Moisés para libertar um povo. Para libertar, em outras palavras, uma nação. Para libertar. E ele disse: eis-me aqui. Então Deus tem mais para vocês em 2024. Terminou. Deus tem mais. Deus tem mais para fazer. Repito. Não significa que vocês vão enfrentar desertos, espinhos, serpentes. Não. Mas o certo é que Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para realizar. Tenho um material aqui para vocês. Eu acredito que vai contribuir para vocês nesse ano de 2024. E que
vocês possam ouvir, né? Eis-me aqui. Que você possa ouvir o chamado de Deus, a voz de Deus, dizer: eis-me aqui. Por favor, não fuja não, tá? Oh, como Deus tem mais para você. Eu sei que você está ali ao lado do seu príncipe, mas como Deus tem mais para você. Puxa vida. Como Deus tem mais aqui. Não vou apontar mais o dedo não, mas você sabe. Você sabe que Deus tem mais para você. Vamos orar por eles? Eu fiz menção dos jovens aqui, fiz menção das crianças, não fiz menção das irmãs Vera, irmã Sandra, irmã Regina, entre outras. Pastor, mas são tão poucas que vêm aqui orar, mas a oração de vocês tem chegado diante de Deus. Cada manhã ou tarde tem chegado diante de Deus. A gente se choca, né? Puxa, podia ter mais pessoas, podia ter mais mulheres aqui, podia ter mais. Mas cada oração sua tem chegado diante de Deus. Então permaneça, persevere. Mas somos só 3, 4. Persevere, porque Deus tem mais para vocês. Deus tem mais para vocês. Daqui a um tempo nós vamos conversar novamente. Eu quero que você guarde essa palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Vem cá, Rogerinho, por favor. Vou chamar uma ovelha para orar para o pastor. Para os pastores. Pode vir, a sua princesa também, vem aqui. Irmão, estenda suas mãos. Ore por eles, não só hoje, né? Mas temos o ano de 2024. É claro que sempre os desafios estarão diante de nós. Mas da mesma forma que Deus tem mais para você fazer, Deus tem mais para te dar também, mais bênçãos para te dar. Deus tem mais responsabilidades para te dar, mas Deus também tem mais bênçãos para te dar. Deus tem mais honra para você, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Irmãos, eu estava ali no banco, eu sabia que o pastor ia me chamar. Já tinha sentido no meu coração que o pastor Eliseu ia me chamar. A palavra de Deus diz que a quem honra, a gente deve honrar. E o pastor é digno também dessa honra, porque foi Deus que chamou, foi Deus que levantou, não foi o homem. Eu creio no chamado de Deus. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos acima de tudo e acima de todos, ó Pai. Tu és o Deus que nos chamou e nós dissemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui. Assim foi o chamado com o pastor Vagnaldo. Ele disse: eis-me aqui. E nós cremos que o Senhor tem sustentado, porque não tem sido fácil, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil a vida daqueles que estão à frente, porque são alvos, Senhor Deus, muitas vezes de palavras, Senhor Deus, que
o Senhor não se agrada, Senhor, mas também são alvos das nossas orações, Senhor Deus, e o Senhor tem ouvido as orações do teu povo, da tua igreja, e nós como igreja, Senhor Deus, queremos levantar a nossa voz a Ti e clamar pela vida do pastor Vagnaldo, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, continua dando sabedoria a ele, Senhor, que quando ele abrir a sua boca, oh Espírito Santo, fale através dele, Senhor, aos nossos corações. Ele sabe da responsabilidade, porque a igreja do Senhor é a menina dos olhos do Senhor, e eles hão de prestar conta diante do Senhor. A quem mais é dado, Senhor, responsabilidade, mais é cobrado, diz a Tua palavra, e Ele sabe dessa responsabilidade. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, o Senhor esteja fortalecendo os seus ombros, que o Senhor esteja sustentando ele, a sua casa, o seu casamento, abençoando o relacionamento, Senhor. Abençoa a sua esposa, a irmã Vera, dê sabedoria, fortalece a irmã Vera, fortalece eles, ó Pai, para que possamos estar aqui sendo edificados, Senhor Deus. Ajuda, Senhor, abençoa sua família, abençoa sua casa, sustenta-os, ó Pai. Nós oramos, Senhor, como ovelhas do Senhor, como igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, por estas vidas que o Senhor tem levantado, e não somente eles, como há tantos outros aqui neste lugar, que ministram a Tua palavra, que ministram o louvor, que ministram, Senhor, as crianças, aqueles que cuidam aqui nesta igreja, lá no estacionamento, na porta, no som, a cada um que o Senhor tem levantado, e ainda há de levantar neste lugar, Pai. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Oh, fortaleça-nos, ó Pai. Oh, fortalece este ministério aqui neste lugar, nesta comunidade. Vai de encontro a cada uma dessas vidas. Usa a nossa vida como instrumento para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida do pastor Eliseu, da sua esposa, dos seus filhos. Fortalece o Senhor Deus, ajuda-os, ó Pai, neste trabalho, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado nas mãos deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal que se levanta contra estas vidas, contra estes pastores, contra a Tua igreja, que caia por terra todo o mal, que sejam envergonhados e confundidos os inimigos do Senhor, e toda a honra, toda a glória sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Jesus. Minha parte. Deus abençoe. Posso encerrar? Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe vocês por estarem aqui já no primeiro culto do ano, que vocês possam perseverar. Como eu disse, as bênçãos de Deus, elas já estão liberadas. Qual é o resultado de receber essa bênção? É a obediência, é a perseverança, é a fidelidade ao Senhor. É isso. É sermos fiéis a Ele. Então que vocês sejam fiéis ao Senhor, sejam leais uns com os outros, seja fiel à sua liderança, não importa o nível, se é o pastor, se é o líder de departamento, não, mas que vocês sejam fiéis, e com certeza vocês vão colher o resultado daquilo que vocês estão semeando. Deus abençoe e vá em paz em nome de Jesus.